A nossa memória constrói a nossa identidade. O que acontece então quando nós a perdemos? Constance, de Spirit Box. Bom, Beleza. Formiga na Tela de hoje é um pouco diferente aí, talvez voltando àquela velha época de MTV, né? A gente acho que é a primeira vez que a gente vai estar analisando um clipe, né? Mas é naquele jeito bem formiga, né? Analisando o conceito, analisando a linguagem e tudo mais. Eu achei muito curioso quando o Rafa sugeriu a pauta, né? Do nada ele mandou um clipe e falou: Cara, vamos analisar isso. Eu assisti o clipe e acho que tem muita coisa muito bacana para falar, muito sobre linguagem audiovisual e tudo mais. Então, achei que foi uma pauta bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, um belo desafio. Então vamos lá, Rafa, o que que te deu esse impulso aí para a gente falar sobre esse clipe? Bom, é o seguinte, gente. Esse é fácil de vocês terem acesso, tá? É só entrar no YouTube e jogar Constance, do Spirit Box, e vocês podem assistir o clipe. Não é uma música padrão, tem lá os seus 5 minutos, acho, 6 de duração. Mas vocês vão poder perceber que o clipe ele é muito impactante, né? E Gustavo perguntou, eu ia deixar até isso para depois, mas assim, Gustavo perguntou por que eu resolvi trazer essa pauta. Quando o clipe saiu, ele provocou muita comoção porque, bom, ele é muito bem feito, ele é bem dirigido e ele tem esses elementos audiovisuais que a gente vai discutir daqui a pouco, que tornam a experiência ainda mais impactante. Mas do que é a música? Do que se trata o clipe? Ele mostra a história de uma senhora que sofre com Alzheimer e ela aos poucos vai perdendo a memória e os laços que a atavam à sua família. Ela se torna uma estranha dentro da própria unidade familiar e ela se torna estranha para eles também. E assim, o motivo pelo qual eu quis debater isso não é só a qualidade do vídeo e a profundidade do tema, né, que tem bastante margem para debate, mas é uma coisa muito pessoal, cara. É assim, já é uma coisa que eu normalmente não falo em público, mas acho que um dos maiores medos da minha vida é justamente esse, é esquecer. Assim, acho que das doenças que eu consigo imaginar que uma pessoa pode sofrer, essa é de longe uma das mais macabras. Sim, é você se tornar uma casca vazia. Você perde a sua memória, você perde a sua identidade, né? E aqui durante o debate eu vou trazer algumas referências filosóficas de como eu penso esse assunto, mas é essencialmente isso. É um medo muito particular e a hora que eu vi esse clipe, ele não só mexeu comigo emocionalmente, porque ele é muito bonito, né? Mostra um drama familiar e uma história que é comum, né, cara? Muitas pessoas é, ou sofrem com essa doença ou são as pessoas que lidam com as pessoas que sofrem com essa A minha doença. avó teve Alzheimer. Nossa, então você sabe que é igualmente ruim para quem tá do lado de fora, né, cara? Não, Para quem tem que. é aquele tipo de coisa que para nenhum lado é fácil e cada lado tem seu desafio. E ambos são desesperadores, porque, pelo menos no atual estágio da ciência, não tem cura. Então, é, é do estágio atual para pior. E infelizmente é isso. Então é desesperador para ambos os lados. Isso aí que você descreveu, cara, psicanaliticamente falando, psicologicamente falando, é um evento muito particular, assim, são raras as situações em que isso acontece, mas o Alzheimer provoca isso, que é a situação do luto ainda em vida. É quando você começa o processo de enlutamento, porque a pessoa vai morrendo aos poucos. Não necessariamente o corpo, mas a identidade dela vai morrendo aos poucos. É aquela história, você imagina que uma pessoa, por exemplo, que sofre com um câncer, ela vai lutando contra a doença, mas você consegue dialogar com ela, você Uhum. consegue estimular ela, você consegue dar suporte emocional para ela. Para uma Dependendo, pessoa você que está até perdendo trabalha o nível de aceitação, né, também. isso, Então, isso, exatamente. E com Alzheimer você não consegue fazer isso porque é como você disse, só piora. A pessoa só vai mais, ela só vai se esvaziando cada vez mais e não há o que fazer. Então, assim, aquilo bateu em mim. Eu nunca, na minha família, por exemplo, eu nunca convivi com ninguém com Alzheimer, nunca tive essa experiência, mas é uma coisa muito minha, particular minha. É esse medo de esquecer. Assim, esse drama particular à parte, essa foi a minha maior motivação. Mas assim, cara, agora eu queria passar a bola para você e
tentar justificar para o pessoal que está assistindo a gente por que que a gente escolheu um clipe, por que que a gente escolheu algo que é. Assim, a gente fala muito de música por aqui, né? Não é raro, pelo contrário, tem sido até mais comum nesses últimos tempos. Mas por que um clipe? O que que ele tem de elemento audiovisual que você viu e justificou Uhum. e que me fez? Aliás, uma curiosidade para quem está assistindo, eu estava pensando inclusive em fazer esse vídeo solo, mas ele tem uns elementos audiovisuais, assim, cinematográficos, que eu acho que uma visão como a do Guga ou a do Daniel iam agregar muito. Então, fiz questão de convidar ele para falar justamente sobre essa parte, cara. Então, vai, manda ver. Não, show de bola. Vai ser interessante, porque assim, você me mandou o clipe, eu assisti a primeira vez, eu gostei, eu não fiquei fã da música, mas eu gostei do clipe. E daí eu pensei, ok, como é que a gente vai fazer esse programa? Aí eu pensei, deixa eu fazer um teste. Eu só tinha assistido o clipe até então uma vez, aí eu falei, poxa, gostei disso aqui, deixa eu fazer um teste. Aí eu deixei passar um tempo propositalmente, as outras vezes que eu assisti mutado sem o som, só olhando a imagem. Para quê? Para fazer um teste, assim, para não me guiar pela letra da música, nem nada disso, para prestar atenção só na linguagem, no caso não audiovisual e sim só visual, e o clipe trabalha muito bem. É claro, né, nada revolucionário de outro mundo, mas assim, ele consegue passar uma coisa que é muito difícil em pouquíssimo tempo e de uma maneira muito eficaz, sem ficar exagerado, sem ficar brega. E esse é um risco muito grande que pode acontecer no audiovisual. E por quê? Agora vai parecer que eu estou fugindo do assunto, mas na verdade não estou, tá, pessoal? Muitas pessoas, quando falam, principalmente questão de adaptação, o livro é melhor, o quadrinho é melhor, enfim. Muitas vezes as pessoas se esquecem ou elas não pensam nas particularidades de cada formato, né, de cada mídia. Muitas vezes aqui no Formiga nós já falamos sobre a questão que quando você tem um bom autor, uma boa autora, eles acabam concebendo sua obra de tal forma que ela só funciona em sua totalidade, em sua plenitude, naquela mídia original. Pois esse artista, essa artista, entende que o verdadeiro potencial do meio que eles estão trabalhando tem que ser explorado. Portanto, uma boa obra de arte que usa o seu potencial de forma genuína, ela só pode ser transposta para outra mídia, obviamente, com mudanças, né? Então, um quadrinho, quando ele é feito pensado no formato quadrinho, a partir do momento que ele vira um filme, por exemplo, ele vai ter que sofrer mudanças. Olha quem tá aí. Vem cá, papai. Vem cá. Fica aqui, ó. Ajuda o papai, ajuda o papai. A gente tá fazendo Formiga na Tela sobre o clipe Constance da banda Spirit Box. Então, de novo, ó, parece que eu desviei do assunto, mas não. O que eu quero focar aqui é. Não, não, papai não quer focar nesse assunto? Não. Bom, parece que eu desviei do assunto, né, falando de adaptação e tudo mais, mas não, eu quero focar aqui no meio em que a arte é transmitida. Então, quando a gente está falando de audiovisual, existe uma dificuldade muito particular, que é passar as emoções e as sensações íntimas dos personagens de qualquer forma que não a falada, né? Então, diferente da literatura que ela te conta a história, o audiovisual te mostra a história. E essa diferença entre contar e mostrar, ela é extremamente monumental, assim, ela é magnânima. Existe um grandíssimo abismo entre contar uma história e mostrar uma história. No caso da literatura, é muito comum falar, por exemplo, que o personagem está triste, que o personagem está feliz. Só que no filme, você não fala isso, você mostra isso. Tirando, é claro, quando tem narrações absurdamente bregas, né? Ou novelas, né, que o personagem literalmente exterioriza o que ele tá sentindo, né? Nossa, que raiva eu estou da Manuela! E isso, né, convenhamos, é Cigano muito Igor, isso brega. aí, cara. Exato. Um pouquinho melhor até, talvez. Mas enfim, então no audiovisual você não fala que o personagem tá triste, por exemplo. Você tem que mostrar isso de alguma forma. Mas isso é fácil, mostra ele chorando. Não, gente, quando você deixa as emoções e sentimentos tão explícitos assim, o filme fica exagerado, ele fica indigesto e ele ainda não vai gerar empatia com o espectador. E às vezes esse sentimento, essa emoção que o personagem tá sentindo é algo muito velado, né? O personagem, por exemplo, ele pode estar sorrindo por fora, mas por dentro ele tá destruído.
Isso você conta na literatura, você escreve, você diz para o leitor que isso está acontecendo. Mas no cinema, por exemplo, nesse caso, nessa cena que eu estou usando como exemplo, a câmera vai focar no personagem sorrindo. E aí? Como é que faz, né? Então, claro, cada diretor, cada diretora vai ter seu próprio estilo, sua própria forma de materializar esse íntimo do personagem. O Kurosawa, por exemplo, ele era mestre nisso, né? No caso, ele usava os cenários, elementos que ficavam no background do personagem para exteriorizar, para materializar aquilo que ele estava sentindo no seu grande íntimo, né? E, bom, finalmente chegando ao clipe, né? O que é legal? O legal do clipe aqui, da música Constance, é que ele consegue passar essa sensação que é extremamente particular através da imagem. E como ele faz isso? Já no início do clipe, a gente percebe que você tem uma visão diferenciada, né? Parece que tudo está um pouco turvo, né? Parece que tudo está em uma neblina, em uma penumbra. E as coisas elas vão ficando perdidas nessa penumbra, né? Então, tem uma parte que me chamou muita atenção, onde tem um cenário com estantes de livros, né? Tipo essas estantes que estão aqui atrás de mim, né? Que tem aqui os Uhum. DVDs, tem aqui os livros. E assim, no clipe não dá para ler uma lombada sequer, não dá nem para contar quantos livros tem, porque vai ficando tudo turvo, né? É interessante que aqui no clipe eles fazem esse tipo de simulação de perda de visão, por exemplo, mas que está muito longe de ser algo relacionado a catarata ou alguma doença relacionada à visão. Não, é uma penumbra, só que uma penumbra da mente, né? Então você percebe que você tem essa falta de foco nos cantos que se aproxima muito mais de um oblívio, né? De um esquecimento mesmo profundo e que gera Você está atenção. nublando a percepção da realidade, né? Exatamente. E a realidade, assim, que você consegue discernir está onde? Está bem no centro, né? Os detalhes estão no meio do foco. O que está em torno está desfocado, mas a protagonista do clipe ela consegue ter o foco ali no centro, ainda no começo, que é justamente a interação que ela tem com os parentes e tudo mais, que é meio que o último resquício de lucidez, né? Por assim dizer. Mas o que acontece? O tempo passa e essa perda de foco que estava nas beiradas começa a invadir o centro. Até o momento em que a imagem toda está nesse blur, está nesse desfoque, né? E isso é desesperador. Eu vou pegar um último exemplo que me marcou muito no clipe, eu achei assim genial esse tipo de construção, que tem uma parte que a senhora pega uma foto e essa foto tá com o rosto desfocado. E o rosto, ele é um símbolo muito peculiar na nossa vida, porque eu que tenho um filho pequeno, eu que tenho um filho pequeno, percebo isso que assim, o rosto é normalmente uma das primeiras coisas que um bebê vê e uma das coisas que o bebê mais enxerga, né? Então, primeiro que o bebê ele não tem uma visão total como quando ele vai ficando mais crescido, então no começo ele só vê coisas mais de perto. E o que que ele vê mais de perto? O papai e a mamãe chegando pertinho dele, oi, tudo bem e tal. Então o rosto é algo muito reconhecível. Tanto é que quando a gente fala do Vale da Estranheza, né, do Uncanny Valley, a gente não fala do Uncanny Valley de um livro em CG, né, de um monstro em CG, de uma árvore em CG. A gente fala do quê? De uma pessoa, né, do rosto de uma pessoa. É aquilo lá que se não tiver caricaturizado ou se não estiver realista, ele cai no Uncanny Valley, né? Então, quando a senhora pega essa foto e o rosto não está reconhecido, nossa, isso é um símbolo muito forte de que de fato a memória dela está se perdendo. E para nós, como o Rafa falou, a nossa experiência de vida, nossos afetos, nossos sentimentos, tudo depende da memória. Tem uma frase que infelizmente eu não vou lembrar quem falou, mas que assim, falando do tempo, né? O tempo ele está exprimido entre memórias e esperanças. As memórias, obviamente, a memória, tudo que a gente viveu até um instante presente agora. E tudo que está à nossa frente são esperanças. E essas esperanças nós construímos a partir do quê? A partir das nossas memórias, né? Que a gente começa a imaginar o que seria depois. Então, quando isso vai acontecendo no clipe, e claro, depois elementos, objetos, eles vão literalmente desaparecendo,
nossa, cara, é um símbolo muito forte, é uma linguagem audiovisual muito forte, pois é a história sendo literalmente apagada. Então, nesse sentido, eu acho que a direção do clipe ela foi muito feliz nas escolhas de como representar todo esse sentimento. E essa representação ela é tão eficaz que, como eu falei, independente da música, né, que eu vi o clipe algumas vezes sem a música, nossa, isso passa tão forte quanto, né? Claro que com a música isso fica ainda mais pujante, mas puxa vida, cara, que escolha bacana tal para um clipe de pouco tempo e ele consegue passar esse desespero que é tão peculiar, né? Inclusive tem um elemento metalinguístico na música em si, né? Porque o tema dela foi baseado numa experiência da vocalista, a Courtney LaPlante, e ela compartilhou essa experiência com o diretor do clipe, porque ambos tiveram que lidar com pessoas com Alzheimer, né? E tem uma coisa que é triste e até meio pesada, porque quando a avó da vocalista faleceu, ela não pôde estar no enterro porque ela estava em turnê, ela estava ocupada e tal. Então ela usou também esse clipe como uma maneira de espiar um pouco dessa culpa, né? Fazendo como se fosse uma elegia à memória dessa pessoa. E um segundo parênteses, você falou dessa questão da construção da narrativa, o peso que ela exerce e as escolhas sutis que os caras fizeram com o clipe. Acho que a primeira comparação que me vem na cabeça, cara, é um tema até que é relativamente recente, porque a gente assistiu O Amor, do Haneke, que trata, né, sobre um tema análogo, e é muito do que você disse, né, cara, assim, é um filme pesadíssimo, é uma chuva de merda do início ao fim, mas não é aquele dramalhão muito a americana, né? Aquela coisa de gente chorando e gritando e sofrendo explicitamente o tempo todo. Não, é um sofrimento sutil, silencioso e muito profundo, né? E eu fiz muito essa relação vendo o clipe, principalmente com esse último elemento que você mencionou, essa coisa dos elementos do cenário indo desaparecendo, porque quando você assiste o clipe, não existe assim um foco ou uma quebra. É como você falou, o foco está sempre no centro e os elementos vão desaparecendo ao redor. É como se o mundo aos poucos fosse desaparecendo ao redor dela, focando-se só no centro, que é aquilo que resta, até que resta apenas uma coisa no fim, que é a memória do que provavelmente era o marido dela, né? A última âncora dela na realidade. E o último take do clipe é justamente uma expressão triste e vazia dela, de alguém que provavelmente perdeu tudo. Essa coisa da memória, cara, que você mencionou, principalmente essa citação que você fez, é interessante porque eu consigo relacionar a dois pensadores que me ajudam bastante a elaborar essa ideia do que é a memória, e não só num sentido filosófico, objetivo, mas também assim, como eu disse lá no começo do vídeo, muito intuitivo, muito afetivo, algo que mexe comigo como indivíduo, né? O primeiro deles, falando sobre a questão da narrativa, é um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Eu já citei ele aqui 1 milhão de vezes, e ele tem uma citação que para mim é muito interessante, que ele diz assim: é a narrativa que torna acessível a experiência humana do tempo. E o tempo ele só se torna humano através da narrativa. Então a ideia do tempo para nós seres humanos, se a gente tenta observar ela de forma objetiva, ela é imperscrutável. Nós somos seres que existem no tempo, as nossas vidas são definidas pela nossa finitude e a continuidade da nossa existência é organizada pela nossa memória. Então, o que é isso? É uma narrativa, é a narrativa das nossas vidas, é a história das nossas vidas. E quando nós perdemos a nossa memória, nós perdemos a nossa história. E o Ricoeur, ele tem uma outra reflexão em que ele diz assim que a memória, ela ocupa um espaço da nossa vida, né? E quando essa memória desaparece, ela deixa um vácuo, porque aquilo não é um espaço a ser preenchido. A memória, ela não é desaparecimento, a memória, ela é ausência. Havia algo ali naquele espaço que agora é vazio. E aí a ideia de que aquilo é um espaço vazio provoca em nós muito sofrimento, né? E isso acontece muito, aí eu resgato um outro filósofo que também se debruçou muito sobre Ricoeur para elaborar suas teses, que é o João Candot, em que ele se debruça sobre esse tema da memória, ele divide a memória em 3 etapas: a proto-memória, a memória de evocação e a metamemória, além da memória forte e da memória fraca. São conceitos assim que interagem uns com os outros, mas assim, o que vocês precisam saber? O que ajuda, o que age diretamente
na construção da nossa identidade é o que ele chama de metamemória. O que é a metamemória? É a representação que cada indivíduo faz da sua própria memória. E ela é ostensiva. Então, assim, a metamemória é a representação que nós fazemos das nossas próprias lembranças. É o conhecimento, a epistemologia que nós temos delas. É, é uma representação que constrói a própria identidade, né? Eu acho que já ficou claro. Então, assim, imagina que você tem as suas memórias. O que é essa segunda etapa? Vai, vamos explicar um pouco mais a fundo. A memória de evocação são os fatos, são as coisas, são sensações, são sentimentos, são conhecimento. Tudo isso são objetos. Se a memória fosse só isso, seres humanos seriam como o HD de um computador, só informação. O que é a identidade? É a reflexão que nós fazemos sobre essas memórias, é o que elas significam para nós. A metamemória é o ato de você se debruçar sobre toda a continuidade, sobre todo o conhecimento, sobre todas as experiências da sua vida e dar um sentido para elas. Do tipo, eu fiz a minha faculdade de filosofia, eu adquiri muito conhecimento naquela época, mas aquele conhecimento não é só um arcabouço que eu vou visitar quando eu preciso para falar sobre o assunto. Ele é útil para mim para fazer reflexões que são necessárias à minha condição como indivíduo, que me ajudam a me compreender melhor. Isso é a metamemória. Quando você perde a sua memória, você perde a sua capacidade de refletir sobre a sua própria vida, você perde a capacidade de se debruçar de tudo aquilo que deu significado para ela. E é por isso que a perda da memória é algo tão pesado. No clipe, quando a gente vê esses pequenos elementos do cenário desaparecendo, não são só objetos, não são só coisas, são partes da vida, são elementos visuais, simbólicos, que representam toda a continuidade de uma existência e que do nada somem. E isso é aterrorizante. Você não tem mais algo sobre o qual se debruçar. É como se alguém tirasse suas pernas, cara. Você cai no chão, você não consegue mais se levantar, porque não tem mais nada ali. É o que eu disse, não é um desaparecimento, é uma ausência. Aquele espaço vazio permanece lá, porque a pessoa não perde toda a memória de uma vez, ela vai perdendo aos poucos. E a consciência dessa perda é tão ruim quanto a perda da memória em si, porque é daí que surge todo esse sofrimento. E, inclusive, né, é isso, eu esqueci de explicar esse segundo conceito, é isso que significa também a memória forte. É ela quem constrói a identidade, que é capaz de organizar tudo, porque ela é uma memória massiva, ela é coerente, ela é compacta. Inclusive, assim, para o Kandô, esse filósofo que eu mencionei, a, a memória forte, ela é também a memória que ajuda a construir uma identidade de grupo, porque você é capaz de acessar essa reflexão sobre a memória e ela ajuda você a construir uma identidade. Quando você pertence a um grupo, você interage com outras pessoas e as referências que elas trazem para você estão guardadas na memória delas. E quanto mais informação, mais referências as pessoas trocam, mais forte é uma identidade construída entre elas. Inclusive, o próprio Kandô fala uma coisa que, assim, pensando no clipe, é uma coisa muito interessante, porque ele diz assim: normalmente, quanto menor o grupo, mais fácil é de você retomar essa memória. E uma unidade familiar é um grupo como esse. Quando você fala de família, você constrói uma identidade em conjunto com essas pessoas. E eu vou até, sabe, cara, apelar para o que para o Arthurzinho ter aparecido no vídeo. Sua memória, sua identidade, a partir do momento que seu filho nasceu, vai ser construída a partir da presença dele na sua vida. A maneira como você e a Tabata vão educá-lo, a maneira como ele vai crescer e pegar referências e conhecimentos de vocês e adquirir a sua própria identidade. Se um dia, mas me dá até um negócio de falar uma coisa dessa, cara. Você sendo meu amigo assim, mas assim, imagina que um dia você começa a esquecer o Arthur, cara. O que sobra de você, velho? O que é você sem o que é a sua identidade sem o seu filho? Entendeu? O que é a sua identidade sem a sua esposa? Isso aí que tá no seu colo agora, que tá aí com você, é parte da sua memória, é parte da sua. Olha aí, ó, os bracinhos da sua identidade aparecendo na tela. Olha aí, ó. É sua identidade, cara. Essa linguinha para fora é Dá parte oi, de filho. você. Oi?
Isso. Oi? Oi, Arthur. Tudo isso para deixar assim, bastante explícito que, embora a gente possa colocar de maneira hermenêutica, resgatando o Ricoeur e essa interpretação da nossa própria memória, e o Kandô, essa divisão entre tipos de memória que um ser humano possui, nada disso é tão importante quanto entender que nossa memória é nossa identidade, nossa memória é nossa experiência, e a perda dela implica em um enorme sofrimento. E eu acho que, até resgatando aquilo que eu falei desse elemento meio metalinguístico do clipe, o fato de que aquilo é uma experiência pessoal e particular da vocalista e do diretor, eu acho que é um clipe muito, muito contundente. Né? E eu acho que isso serve como justificativa para a gente estar falando dele aqui. Então é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se. apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho. E procure a gente nas nossas redes sociais, onde a gente tem Facebook, Twitter e Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. É isso e não se esqueçam de voltar semana que vem.